para te adorar. Oh, aleluia, glória ao teu nome. Vamos cantar com alegria.
todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, Senhor, da nossa vida a Ti. Nós consagramos tudo a Ti, Senhor. Nós rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor, o nosso Salvador. Trabalhando mesmo em nós. Trabalhando mesmo em nós, Senhor.
aplaude a Jesus, o amado da nossa alma, amém? Amém, aleluia. Agora vamos para a palavra que o diácono Eduardo vai dirigir e chamar o pastor para orar pelo diácono Eduardo, amém? Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o Eduardo, Senhor. Nós sabemos, papai querido, as preocupações que ele tem acerca dessa palavra, Senhor. Ó Deus, e ele sabe da responsabilidade que ele tem, Senhor, Pai querido, aqui. Ó Deus, e ministrar, Senhor, Pai querido, ó Deus, aquilo que o Senhor tem gerado. Deus, e por isso eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito seja 100% ajudador dele, Senhor. Faça lembrar, papai querido, ó Deus, tudo aquilo que ele tem lido, buscado, da Tua presença, Senhor. Dai graça a ele, Senhor, e tenha misericórdia de nós, porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos sair daqui diferente, Senhor Pai. E eu sei, Senhor Pai, querido, que ele é portador das boas novas. Nesta tarde, usa ele com graça, Senhor, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Todas as vezes que eu venho pregar, eu não posso deixar de falar que se Deus ele não está comigo, eu não subo jamais aqui em cima. Se o Espírito Santo não for o meu ajudador aqui, eu não subo aqui. E eu disse antes de começar a reunião de obreiro, eu falei, Senhor, se eu não estou apto a estar lá em cima hoje, eu não quero subir. Me gruda nessa cadeira, prepara outro, mas se for da tua vontade, me leva. Porque eu não quero falar daquilo que vem de mim, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sei, mas eu quero que o teu Espírito fale no coração de cada um. Foi para isso que Jesus nos chamou. Não para falar de nós mesmos, não falar daquilo que a gente viu, ou ouviu a respeito de algum irmão ou de outro, mas para falar da palavra dele. Eu convido vocês a olhar para o irmão do seu lado e fazer uma pergunta para ele. Pergunta para ele por que é que ele veio aqui. Agora, irmão, responde para o irmão por que você veio. Nós vemos para adorar o único que é digno de toda adoração, o único que é dono do nosso corpo, da nossa vida, das constelações a qual nós vimos durante a noite, do sol que brilha durante o dia, das nuvens maravilhosas que vemos e das maravilhas das aves do céu que podemos ver. É a Ele que nós somos dignos, amém? É Ele que é todo digno de honra e glória. Eu peço que os amados irmãos abram a sua Bíblia em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, vamos ver do versículo 14 ao 30. Aleluia. Pode deixar o fundo, irmão Rafael. Capítulo 25 de Mateus, versículo 14 ao versículo 30. Amém? Hoje Deus veio falar com nós, com a gente. Hoje o Senhor marcou um encontro com você aqui. Você veio porque Ele tem algo para falar aos nossos corações. Amém? Diz assim, versículo 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus empregados, os seus servos, e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escavou o dinheiro e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem 2 talentos que granjeei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tira-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Coloca a sua Bíblia na cadeira, não a feche, que nós vamos trabalhar sobre esses versículos, não invalidando a oração que o meu pastor me fez. E eu quero desde já agradecer a oportunidade, agradecer ao meu pastor, a liderança dessa igreja, ao meu Deus, por mais uma vez ter essa oportunidade de poder falar das maravilhas dele, poder explanar aquilo que ele viveu, aquilo que ele contou e aquilo que deixou escrito na palavra, nas escrituras, hoje aqui neste lugar. A palavra foi escrita há tantos anos atrás, há muitos, e hoje ainda faz vida entre nós, onde é existente. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, eu peço, ó Pai, que eu venha diminuir nesta hora, e o Senhor venha crescer, Senhor. Deus, que o Senhor venha, ó Pai, abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes, ó Pai, o nosso intelecto, para que possamos compreender a Tua palavra. Deus, que apenas aqui, ó Deus, não venha ser o Eduardo, ó Pai, falando, mas que venha ser o Teu Espírito Santo. Eu apenas aqui sou um vaso, ó Pai, usado nas Tuas mãos. Deus, um vaso que, ó Deus, depende da Tua presença. Depende de Ti, Senhor, para todas as coisas. Por isso, ó Pai, eu me coloco nas Tuas mãos para falar à Tua igreja. Não aquilo, ó Deus, que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu traga. Deus, traz a memória, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, ó Pai. Usa-nos no nome de Jesus. Podeis vos assentar. Aleluia. Quero falar, antes de nós explanarmos alguns versículos, esses versículos que aqui nós lemos, eu quero dizer que Deus, Ele tem investido em nós. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele tem investido desde a fundação do mundo nas nossas vidas. Ele teve o poder de pegar um ser humano que é falho, indefeso, muitas vezes incapaz, mas Ele confiou que nós podemos fazer mais. Por que eu falo isso? Porque quando Deus, Ele vê a destruição através de Satanás, quando se rebela no céu, vê a terra destruída, Ele começa a refazer a terra de volta. E quando Ele faz a terra, Ele forma um jardim, e nesse jardim Ele põe um homem falho, um homem que era cheio de defeito, que poderia pecar, mas Ele confiou, Ele entregou a sua confiança nas nossas mãos, e Ele colocou o homem no jardim, mas o homem todavia foi enganado pelo diabo e pecou, porque pela palavra em Gênesis, quando nós lemos, ele vai fazer a mesma coisa, ele sentiu a mesma vontade, e o diabo conseguiu colocar o desejo na mulher e no homem, da mesma vontade que ele teve no céu, de ser como Deus. Quando ele pede para a mulher, come dessa árvore, porque normalmente você não vai morrer, certamente você vai ser como Deus, você vai conhecer entre o bem e o mal. E assim o homem faz, peca, sai da confiança, trai a confiança de Deus, mas Deus mesmo assim, mesmo com essa traição, ele não se cambalia, ele não perde as estribeiras, ele sabia o que estava acontecendo, e ele dá mais uma chance, tira o homem do jardim do Éden, coloca o homem na terra, e o homem começa a viver. Se nós lemos a história de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que todas as vezes Deus colocou algo na mão do homem para confiança, mas o homem todavia pecou. Agora Jesus, através do pecado do homem, através do pecado de Adão, veio à terra e começou a pregar o evangelho, e começou a contar o evangelho às pessoas, mas muitas dessas pessoas não compreendiam algumas palavras, por isso ele teve que usar parábolas. Ele usou essa parábola. Antes de ele contar esta parábola do capítulo 25, ele conta a palavra das virgens, para ser prudente, a confiança que elas tinham que ter em Deus, e a reserva que elas tinham que ter. E depois ele começa a falar dessa palavra, e diz a palavra que havia um homem que era dono de posses, que tinha seus empregados, que normalmente via que eles eram capazes de alguma coisa. Ao seu ver, ao
trabalho que eles tinham que fazer na sua fazenda, eu não sei, ou na sua administração, eles faziam com esmero. Só que chegou um dia que ele teve que se ausentar, ele saiu e chamou esses empregados. E diz o versículo 15, que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro deu 1, conforme a sua capacidade. E aqui eu quero pregar. Deus, ele não tem dado nada para nós se nós não formos capazes. Deus, ele não é um Deus que é um homem que não tem pensamento, que não sabe o que você vai fazer, que vai colocar uma carga a mais que você pode carregar. Não, ele sabe a sua capacidade, ele sabe o que você vai fazer. E eu quero pregar subordinado a um tema: deixe de ser estéril. Nós devemos parar de ser estéril, porque Deus, ele tem confiado algo nas nossas mãos. Querido, ser produtivo no reino de Deus é um chamado, é uma obrigação, não é uma opção. Quando Deus confia algo nas nossas mãos, nós não temos opção de fazer diferente. Ele confiou porque ele sabe que você é capaz. E quando esse servo ele entrega o talento para um 5, para outro 2 e para outro 1, ele sabia que eles eram capazes. Agora quem recebe tem entendimento de fazer ou não. Agora no versículo 16 diz aqui: ao receber, aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2, saiu imediatamente. Eles não perderam tempo. Eles logo quando receberam o talento do seu senhor, a visão que ele tinha do mestre era: se meu senhor me deu esses 5 talentos, é porque se estivesse na mão dele, ele aumentaria esse talento. Essa finança que ele me deu na mão, se ele tivesse na mão dele, ele estava aumentando. Ele não ia dar para perder, ele não ia querer ganhar aquilo que ele já deu, ele queria ganhar mais. Então ele depressa sai e vai granjear outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 também ganhou outros 2 e foi depressa, correu, foi administrar. Creio que eles, quando foi aplicar esse talento, quando foi aplicar esse tesouro que o seu servo deu, ele viu as possibilidades, ele viu o risco. Só que ele fez um risco pensando. Ele correu um risco, não de uma forma desnecessária, ou ele colocou o olho num lugar, investiu dinheiro naquilo que não ia ganhar. Ele teve um investimento inteligente, ele arriscou com sabedoria. Só que quando a Bíblia vai falar que esse servo que ganhou 1, que no versículo 15 fala que o Senhor tinha dado para ele talento segundo a sua capacidade, ele começa a olhar que o seu Senhor tinha dado aquilo na mão dele, e ele se vê incapaz. Ele olha para os outros que ganharam 5, que estavam investindo, que estavam correndo riscos, que poderiam perder em vez de ganhar, e ele pega e começa a enterrar esse talento. Ele pega esse talento, sai e enterra. E no versículo 19, diz assim que depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos para ajustar a conta com ele. Mas antes de falar dessa volta, eu quero dizer que quando Deus entrega algo nas nossas mãos, Ele sabe que você é capaz. Quando Deus entrega algo nas nossas mãos, Ele sabe que você vai fazer com esmero, com sabedoria. Quando o pastor pede para você fazer algo, não é porque ele apenas humanamente pensou e faz isso, irmão. Não, porque Deus tinha dado a direção para ele, falando para ele que você é capaz disso. E por que nós não fazemos? Porque nós entramos na qualidade desse servo mau, que a Bíblia vai falar que ele foi mau, e olhamos para um Deus de uma forma deturpada, e olhamos para o nosso Senhor de uma forma errada. Porque a Bíblia vai dizer que ele quando o Senhor volta, ele vai falar: Senhor, sabendo que Tu és um homem severo, sabendo que o Senhor colhe onde não planta, onde o Senhor junta onde o Senhor não espalhou, eu com medo, eu receoso, fui lá e escondi. O medo, ele faz nós perdermos com Deus. O nosso medo, o medo que vem em nós, o medo que nós temos, faz nós não crescermos espiritualmente. Quando o medo invade a nossa alma, ele nos torna corruptos e nos faz ter uns pensamentos de Deus deturpado. Ele faz nós não enxergarmos mais o amor de Deus e nem as misericórdias dele mais. Quando nós temos medo, a misericórdia não vale mais para nós. Quando nós enfrentamos o medo, o amor de Deus não está em nós. Por isso que a Bíblia fala assim que o amor supera tudo.
E se o amor não está em nós, nós não somos aperfeiçoados mais. Se ainda estamos medrosos, é que o amor não está aperfeiçoado em nós. João, ele fala isso. É porque ainda nós não fomos aperfeiçoados no amor, se ainda estamos com medo. E esse homem vai em terra. E o pensamento dele é: se o Senhor voltasse e eu tivesse perdido tudo que o Senhor confiou em mim, o Senhor poderia brigar comigo, o Senhor poderia não ter mais misericórdia. Só que o Senhor vai falar no versículo 26, respondendo-lhes porém o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu a voltar receberia com juro o que é meu. Nota que todos eles receberam aquilo que era deles, que era do Senhor. Tudo que nós recebemos, você estando louvando, você estando limpando o chão, você lavando o banheiro, não é teu. Não é algo para você fazer visivelmente para o homem. Isso vem de Deus. Os dons que temos, os nossos talentos, se eu toco, não é para me fazer o melhor dessa igreja, ou porque eu toco bem e outro não. Não, isso é um talento que Deus me deu e eu tenho que granjear. Eu tenho que ser melhor naquilo que Deus me deu. Eu tenho que fazer ele ser perfeito. Se eu sei, eu tenho que aprender mais. Se eu estou estudando a palavra, eu tenho que aprender mais ela. Aleluia. Então, todos eles receberam da mesma forma, porém as quantias eram diferentes, mas o final era igual. Aleluia. Diz em Eclesiastes 9, eu peço que você abra a sua Bíblia, Eclesiastes 9, capítulo 10 e 11. Ele fala algo bem interessante, Salomão, o sábio Salomão. Esses dons que nós temos, esses dons que Deus nos deu, ele vai servir para essa vida. Se Deus te deu, é para essa vida. Aleluia. Quem pode ler Eclesiastes 9, de 10 e 11, com uma voz de trovão? Ou seja, ele está dizendo, se você morrer, tudo isso que era para você fazer aqui, não vai valer mais. Você falar: Senhor Deus, agora eu vou fazer aqui. Mas morreu, acabou. Salomão está falando: seja inteligente, seja sábio, faça em vida. Porque quando você morrer, para onde você vai, não tem como mais você fazer isso. Para onde você vai, não existe possibilidade nenhuma de você dar glórias a Deus lá, ou você fazer algo para Deus lá. Você tem que fazer aqui. Não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Se Deus colocou algo nas tuas mãos, faça. Faça com esmero, com dedicação. Porque quando nós morremos, e é sério isso, não tem mais volta. Não existe mais: Senhor, me perdoa, não deu tempo. Não. Jesus, ele deixou todos os dias 24 horas. Não, quando você chegar no céu: ah, Senhor Deus, eu tive 10 filhos, eu não tive tempo. O Senhor me deu 10 filhos e eu tive que manter a minha família, porque a palavra do Senhor diz, e nós vamos usar jargões, porque o Senhor diz: primeiro eu que tenho que cuidar da minha família. E esquecemos da obra de Deus, sendo que Deus fala assim: primeiro vem Ele, primeiro vem as coisas de Deus, depois as outras coisas. Se nós cuidarmos das nossas famílias e esquecer desse contexto que primeiro vem Deus, não adianta mais. Não adianta eu ser um bom marido, um bom esposo, se eu não priorizar a vontade de Deus. Não adianta eu cuidar bem das minhas filhas, passear com elas no horário impróprio, no horário que é para o culto, no horário que é para me adorar. Quando eu chegar nos céus, esse argumento não vale, porque eu usei ele no horário impróprio, num tempo errado. Foi o que esse servo mau fez, perdeu o tempo. Porque a Bíblia fala assim, que esse Senhor veio depois de muito tempo. E olhe, que quando esses homens, esses 3 servos, e dos 2 que recebeu 5 e outro 2, imediatamente saem investir, eles não investem daqui 1 mês, daqui 2 meses, não, eles saem agora. Eles recebem, e a palavra fala que, e ao receber os 5 talentos, saiu imediatamente. Ele não demorou, ele não esperou, acho que nem o seu senhor ir embora, passear. Ele foi imediatamente fazer render aquilo que o Senhor tinha dado para ele. Ele não perdeu tempo.
ele não perdeu os horários, ele não perdeu a oportunidade de agradar o seu Senhor quando ele voltasse. E interessante quando eu leio isso, que depois de muito tempo, eles não se preocuparam com o tempo que ele voltaria, eles se preocuparam em render o talento que o Senhor tinha dado para ele. Eles se preocuparam em fazer o bem, em fazer melhorar aquilo que Deus tinha dado para ele. E muitos de nós, eu escutei isso na minha adolescência. A minha bisavó ouviu quando era menina isso, que Deus voltaria, e até agora nada. E eles, sabe essas pessoas que falam isso? Estão nesse servo mau. Perderam o tempo. Esqueceram que um dia ele vai voltar. Esqueceram que uma hora vai chegar. E a Bíblia fala assim que guarda o que você tem, para que ninguém venha roubar. E é sério. E esse servo mau, quando ele vê os outros dois investindo, ele sente medo. Porque quando eles vão investir, é como nós vamos investir em bolsas de valores. Uma hora está alta, outra hora está baixa. Só que nós temos, Deus nos deu sabedoria, como nós aprendemos hoje. Inteligência. Fazer riscos controlados, é isso, pastor? Não fazer um risco sendo de uma forma burra, grotesca. Vou lá, vou comprar isso, vou investir nisso, e amanhã depois esse negócio não vale mais nada. Não, Deus nos deu uma inteligência. Se até hoje nós temos investido e esse investimento não tem rendido nada, é porque nós não temos sabido administrar aquilo que nós ganhamos de Deus. E essa palavra está intrínseca, que isso não está vivendo lá fora, isso está vivendo dentro da casa. O Senhor, quando Ele está vivendo, eu quero colocar isso como um Senhor, um dono de uma fazenda, de um sítio, e Ele vê os seus empregados. Quando Ele olha, Ele vê que eles têm possibilidades, eles têm capacidades de ganhar. Ele fala, agora chegou o tempo, eu vou sair e vou entregar nas suas mãos. Vira para o irmão do teu lado e pergunta, o que Deus tem te entregado? Agora, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Porque aquilo que Deus nos deu, uma hora Ele vai cobrar. Note que eles ganharam mais 5. Deus, eles ganharam algo que não era deles. E eles receberam algo que não era deles, mas foi pelo esforço deles. Eles poderiam só entregar os 5 para o Senhor, mas eles entregaram tudo. Eles não falam, Senhor, o Senhor me deu 5, mas com as minhas forças, eu sou eloquente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, esse 5 é meu. Não, Ele deu tudo, Ele entregou tudo com qualidade. Ele não entregou daquilo que apenas o seu Senhor deu. E eu, quando eu olhei isso, eu falei, Senhor Deus, o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos tem dado? Com adoração, com o direito de nós adorarmos o Senhor, com o direito de nós chegarmos dentro da igreja, dobrar os nossos joelhos e orar. O que nós estamos fazendo com a presença do Senhor aqui dentro? Porque quando nós olhamos, quando entramos aqui dentro, na nossa visão material, todos nós vamos para o céu. Mas só Deus conhece o meu coração e o teu coração. Deus sabe o que fazemos quando estamos sozinhos. Porque esse servo mau, a Bíblia vai falar que ele sai, ele procura um lugar e vai enterrar o talento. Ele não enterrou o talento na visão dos outros, ele saiu, foi escondido. E Deus sabe o que nós fazemos em oculto, só Ele. Então, ao meu ver, todos nós vamos ser salvos, todos nós vamos para o céu porque estamos bonitos, bem trajados, falamos bem. Quando estamos aqui dentro, só o nome de Jesus vale. Mas e quando saímos? O que temos feito com o talento que Deus nos deu lá fora? O que nós temos feito com a palavra dele lá na fábrica? O que nós temos feito quando nós vemos a alma perdendo a vida lá fora? O que eu tenho feito? Eu vi quando eu li isso que eu preciso muito da misericórdia dele. Quando eu li essa passagem, eu falei, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, porque tem muitas vidas morrendo e eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada. Só que Deus, Ele é um Deus que Ele dá tempo. Você tem tempo. O arrependimento, ele chega num tempo.
Deus, Ele tem dado um tempo para nós dobrarmos os nossos joelhos e se arrepender daquilo que fizemos ontem, daquilo que fizemos daqui um minuto atrás, porque Ele ainda não veio, mas quando vir, se prepara, Ele vai cobrar, não aquilo a mais, aquilo que você era capaz de fazer e você não fez, aquilo que nós era capazes de fazer e nós não fizemos. Ei, você que pregava, por que você não parou de pregar? Você que orava e enfermidade saía através do nome de Jesus, e por que você não faz mais? Ei, você que dobrava o seu joelho na igreja, adorava a Deus de uma forma exuberante, você não se importava com o vizinho do lado, e por que agora se importa? Sabe por que eu perguntei o que é que você veio fazer, o que é que nós viemos fazer aqui? Nós só temos um propósito quando saímos de casa para vir aqui: adorar a Deus. E o que nós temos feito? Sabe, a nossa adoração virou algo abstrata. Nós não temos adorado a Deus como Ele quer. Nós não temos. Sabe, eu vejo, quando nós viemos para a igreja, dá o horário do culto, a direção, o líder dessa igreja, o pastor Antônio, tinha falado 45 minutos, dobra o joelho e ora. O que eu tenho feito? Eu falo de mim. Quantos dias que eu vim para a igreja, os 45 eu estava dobrado o joelho e orando? Dá para contar no dedo. Foi pouco que eu cumpri a liderança, o horário. Sabe, Deus, Ele não recebe um pouco, Ele não recebe algo medíocre, Ele recebe o que é santo, aquilo que a irmã Vânia louvou, Ele recebe aquilo que é santo. Deus, Ele só tirou Adão e Eva do jardim porque Ele não podia mais compactar com o mal, e Ele tinha uma oportunidade para os dois se arrepender. Jesus viria, e o maior investimento que Ele tem feito na nossa vida foi ter criado esse planeta, foi ter dado Jesus por mim e por você. Não é pouco. O mínimo que nós devemos fazer é adorar a Ele com toda a gratidão, com toda a sinceridade, porque um dia, eu quero frisar bem isso, já quase terminando a minha palavra, um dia Ele vai vir, e Ele vai fazer uma pergunta: o que você tem? O que você tem para me oferecer? Um dia nós vamos chegar diante de Deus, vamos apresentar nossas mãos, e o que é que eu vou apresentar para Ele? Que dom que o Deus me deu na terra, aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele usou tantos servos para falar porque que eu tinha que fazer isso, eu vou ter que dar conta disso. Quando Deus te colocou do lado de um vizinho que não é crente, Deus vai pedir conta dele. Sabe, quando Deus manda nós mudar para algum lugar, quando nós mudamos, sabe, não é normal isso. Se Deus te colocou numa fábrica, de uma fábrica para outra, de outra para outra, não é normal. Não é. Não foi porque você quis sair, ou porque o chateau te mandou embora. Ah, fui empregado fiel. Não. Deus quer te usar lá. Deus quis te usar aqui. E Deus vai te usar lá. E o que temos feito com os nossos amigos? Se é meu amigo, a Bíblia é a palavra, as boas novas. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. A pregação do Facebook é: o que é bom eu compartilho. Por que nós não fazemos isso que fazemos com o Facebook? Com a palavra? Por que nós não a compartilhamos mais? Porque temos vergonha de falar quando encontramos alguém na rua. Quando alguém vem contar um problema para você e você se cala. Nós nos calamos. Se coloque de pé, igreja, eu quero louvar um hino. Aleluia. Aleluia. Versículo 28, 29 e 30 diz: tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10. Aquele que granjeou 5 e mais 5, ele teve a oportunidade de, quando esse homem fiel foi infiel, receber aquilo que era desse homem fiel. Ele recebeu, aquele que tinha 10 recebeu este um que não fez nada. O que tinha 10 recebeu esse talento, porque Deus sabia que ele poderia granjear mais. E no 29, porque a todos os que têm se será dado,
e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. É sério. E o 30 diz algo que Jesus fala, que nós muitas vezes, por medo, vergonha, timidez, não falamos. Um dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar isso. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando Ele fala esse versículo, Ele está falando do céu? Está falando da igreja do céu? Está falando de que lugar? É para lá que queremos ir? O que nós devemos fazer? Temos que ser como as prudentes. Vigiai e orai, para que nós não caímos em tentação. E nós temos que multiplicar os nossos talentos. Aquilo que Deus te deu, não foi para mim só apenas, se Deus me ensinou. Quando eu comecei a ir para a igreja com meus pais, eu comecei a olhar muito os pessoal que tocavam, e eu nunca fui para a escola. Eu aprendi a tocar olhando. E agora, graças a Deus, a Mili sabe, graças a Deus, eu consegui estar estudando para melhorar, porque Deus me deu um talento. Não para parar naquilo que Ele me deu, para mim aperfeiçoar. Deus me deu a oportunidade de pregar, não para me parar apenas aqui, para me aprender mais. Então, Deus te deu algo. Sai daqui hoje sabendo que Deus te deu algo. E Deus não se agrada daquele que é infiel. Ele vai se agradar daquele que é fiel, amém? Pode soltar o louvor, irmão Rafael. Aquele que sente vontade, pode vir à frente. Se você quer multiplicar os seus dons e não tem força, você tem um líder espiritual que pode te ajudar. Pode me dar playback, irmão Rafael, negai? Aleluia. Aleluia. Glorifica Ele, igreja. Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso. Deus está contigo, te estendendo as mãos. Não se agrada de tal Aleluia. Decisão. Aleluia. Vencer é preciso. Deus está contigo, te estendendo as mãos. Não fique desse jeito, com essa angústia do seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por Ele desprezado. Toda prova tem um fim. Aleluia. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Aleluia. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai se esquecer, Ele não vai desistir de você. Aleluia. Vencer é preciso, é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Aleluia. Não desista, não pare, você vai conseguir. Aleluia. Oh, Deus quer se tornar um vencedor, igreja. Quando nós chegarmos nele, nós falar: Senhor, eu venci, Senhor, eu consegui. Você seja achado como um servo bom e fiel. Aleluia. É para isso que Ele te chamou, não para perder, mas para ganhar. Para você prosseguir em ganhar, não perder. Deus não te chamou para você ser um miserável, mas para você ser um vencedor. Aleluia, aleluia. Glorifica Ele, igreja, aleluia. Ele se faz presente neste lugar. O Deus da vida está aqui, o Deus da restauração está aqui, o Deus da restituição está aqui. Ele te ouve, Ele te atende, Ele está te ouvindo nessa hora. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Ele não quer te ver assim. Quer te ver assim. Aleluia.
Nem que o mundo vire avesso, de você Deus não vai desistir. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Aleluia. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo, de você, aleluia, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é preciso. É só prosseguir, meu irmão, não pare, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Aleluia. Sabe por que você vai conseguir? Porque Deus está com você. Deus está conosco. Quando Deus está no meio, quando Jesus está no meio, o casamento é restabelecido, os seus negócios é próspero. Quando Deus está no meio, tudo dá certo. Por isso que a Bíblia vai falar que ele é a pedra fundamental. E a pedra fundamental, ela só servia para estar num lugar, era no meio. Quando você está vendo que o seu casamento está saindo, é porque alguma coisa aconteceu. Jesus saiu do centro. Se os seus negócios não estão bons, se o seu emprego não está bom, é porque Jesus saiu do centro. Você não tem mais priorizado Jesus. Então vamos parar, como o pastor sempre fala, nosso carro tem marcha ré. Vamos botar Jesus no centro de volta, porque Ele faz prosperar todas as nossas coisas. Amém? E é em tudo, é espiritual, é material. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Olha, Paula, a palavra para esses homens foi assim: foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso fala, tem festa, isso tem festa, vale a pena. E outra coisa, ele viu que você era capaz, que você dá conta, fica tranquila, faça mesmo. Ele vê que você é capaz, ele vê que você é capaz, que você pode. Aquilo que ele te deu, você pode fazer e fazer bem feito. Porque ele vai te dar outro. Aleluia. O irmão pode se assentar só um pouquinho. Fico feliz, fico muito feliz. Eduardo tocava aqui umas musiquinhas. Tá? Eu achava que ele era o bom ainda, né? Jesus passou ali pelo tipiti aí.